Meus queridos, eu vos desejo saudar com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar os vossos assentos. Com muita alegria, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar convosco pela primeira vez nesta casa. E eu confesso que os joelhos estão batendo palmas. Apesar dos muitos anos ministrando a palavra de Deus, mas eu ainda tremo e temo cada vez que temos que ministrar a palavra do Senhor. Eu acho que no dia que perdermos isso, precisamos aceitar a Jesus novamente, não é verdade? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, do nosso pastor Manuel, por todo o apoio que tem nos dado no Ceará, a obra do Senhor que ali temos realizado ao lado da pastora Socorro Matos e da pastora Elisete e toda a nossa equipe. Que Deus continue lhe abençoando. Obrigada pelo apoio, obrigada pela ajuda, obrigada por tudo que tem feito por nós. Que Deus continue abençoando. Glorificar a Deus pela vida do pastor Gilberto, coordenador de missões, e toda a sua equipe. Que Deus possa abençoar os demais pastores, obreiros, irmãos, irmãs que estão aqui nesta noite, minhas companheiras de trabalho, lá no Ceará, missionária Renê e a irmã Dorinha. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês ricamente, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, rapidamente, deixa eu falar um pouco da obra missionária que ali estamos realizando. Eu sou pernambucana, durante 2 anos, eu fiz missões no estado da Bahia, e depois de um tempo, o Senhor me levou para São Paulo, onde fiquei quase 14 anos, fazendo um trabalho como itinerante em todo o Brasil, e há 9 anos atrás, eu fui convidada, primeiro por Deus, recebi uma ordem dele, e depois um convite das nossas pastoras, para estar ali no estado do Ceará, ajudando-as a colocar em prática aquilo que era a visão e o sonho da pastora Socorro Matos. E Deus nos levou, e nós estamos ali realizando a obra do Senhor com muito amor e temor no Senhor. Nós temos o trabalho do qual eu sou coordenadora, diretamente coordenadora de projetos de captação de recursos da missão, e nós temos um trabalho na comunidade do Barreirão Chequivara, onde nós temos uma casa de educação e prevenção contra as drogas, onde nós temos ali uma escola de informática, a igreja, quadras poliesportivas, balé, futebol, oficinas diversas, e Deus tem nos abençoado. Temos ali 157 crianças matriculadas, com assistência que nós podemos dar tanto às crianças quanto às famílias. Temos atendimento semanal com advogados para atender a comunidade. Estamos preparando estrutura para recebermos novos cursos e novas atividades, inclusive para a terceira idade, tão logo o projeto seja reaberto, e fazemos 380 atendimentos semanais. Deus tem nos abençoado, Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está fazendo a sua obra, porque a obra é dele, e nós estamos para obedecer ao ID do Senhor. Amém? Agora nós acabamos de comprar um terreno e estaremos fazendo extensão do projeto social Novo Horizonte na comunidade do Alto Alegre, onde tem também uma comunidade bem perigosa, mas o Senhor vai nos dar condições, nós estaremos construindo. Compramos o outro terreno, estaremos construindo uma casa para mulheres em situação de vulnerabilidade social, e tenho a esperança de viver porque tem um coração que funciona apenas 32%. Para construir daqui a 2, 3 anos o projeto Esperança na África. E a igreja crê comigo, quem crê comigo, diga glória a Deus. Se você puder, aleluia, levanta a tua mão comigo para o céu e diga: Senhor, abençoa esta obra. Amém?
Temos também o projeto no Horizonte, né? O Turminha da Fé no Horizonte. Temos o projeto e a nossa igreja ADECIM no Fortim, em Barra do Fortim. E temos lá também o projeto infantil. Temos também a nossa filial da ADECIM em Aratuba. E Deus também está trabalhando nesses lugares. Eu queria que você, com muita alegria, quando você dobrasse os seus joelhos, você se lembrasse que naquele lugar tem um povo que geme e que chora, e que também ora por vocês, para que Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias. Livro de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 15. É a leitura que deu origem ao tema deste conclave nesta noite. Leamos todos juntos no 3 com muita alegria. 1, 2, 3. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Podeis sentar. Meus queridos e amados irmãos, se pararmos para analisar a Bíblia em toda a sua trajetória, veremos o quanto missão é um tema recorrente, é um tema atual. Deus, em todos os tempos, Ele elaborou um plano para ser revelado ao seu povo. Houve em todo o tempo, em toda a história bíblica, nós vamos vendo Deus trabalhar para se revelar como o Senhor da humanidade. E para isso, Ele foi levantando pessoas e capacitando-as para que elas pudessem torná-lo conhecido no meio das nações. Este mesmo Deus, Ele está aqui nesta noite. E nós olhamos ainda na Bíblia e nós vamos ver 4 missões específicas: a missão de Deus, a missão de Jesus, a missão do Espírito Santo e a missão da igreja. Assim, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, e versículos de número 1 ao 4, nós vamos ver aqui retratada a missão de Deus: controlar e reinar. E o texto vai nos dizer que na visão de João, Ele está sentado no trono, Ele reina soberano, Ele é Senhor da missão, controlando as nossas vidas e definindo os nossos destinos. Oh, aleluia! Nós sabemos que Ele é trino, pastor Manuel, que Ele é o autor, Ele é a fonte de poder, Ele é o articulador de toda obra missionária. Aleluia! De Deus procede e de Deus resulta a missão. Ele é a fonte. Aleluia! Bendito e exaltado é o nome de Jesus. Ele quem primeiro toma a iniciativa missionária, chegando ao ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Quando nós olhamos ainda o livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, versículos de número 6 a 10, nós vamos aqui identificar a missão de Jesus Cristo, que era implantar o reino de Deus na terra e nos comprar com o seu sangue. Aleluia! Note que na revelação que Jesus dera, aleluia, a João, de um livro fechado, o qual ninguém era digno de abrir e desatar os seus 7 selos, em meio ao desespero, em meio às lágrimas de João, aleluia, aparece-lhe um dos anciões para acalmá-lo e dizer-lhe, Apocalipse 5:5, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5:9. E cantar um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque fosse morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, de toda língua e povo e nação. E o 10, e para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Será que você pode adorar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele te fez rei, sacerdote, e nós iremos morar nas mansões celestiais. Aleluia!
Quando nós olhamos o Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 16, versículos 7 a 11, nós vamos ver retratada aqui a missão do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vamos ver que sua missão é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando nós olhamos, aleluia, entendendo que começamos a analisar a missão, nós vamos ver que ela é a realização prática da obra do Espírito Santo neste mundo. Sem a ação do Espírito Santo, nós somos incapazes de realizar o ID do Senhor. É por isso que em Atos capítulo de número 1 e versículo de número 8 está assim escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, neste texto nós vamos identificar, aleluia, a pessoa, o trabalho do Espírito Santo, como sendo altamente missionários em caráter e em propósito. Adore a Ele nesta noite, porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Oh, arabacalamassuri de quiminarrassúbria. Mas quando nós vamos para Marcos capítulo de número 16, aleluia, e versículo de número 15, nós vamos identificar aqui a missão da igreja. E, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus e servir. Diga comigo assim: a minha missão é ir e servir. Você pode levantar a mão e adorar e glorificar o nome do Senhor nesta noite? Oh, alabacanto, rabassuri de quiminarrassúbria. Meus queridos, nós não podemos negligenciar com a obra missionária. Porque pode ser que você comece a se arrepender por não ter feito aquilo que Deus quer que você faça. Deixa eu te explicar uma coisa, contar aqui antes de ministrar acerca desta missão de Jesus, uma pequena experiência. Eu estava em São Paulo certa feita e recebi uma ligação para ir ao hospital da Beneficência Portuguesa. E ali eu tinha que orar por uma mulher muito rica. Tão rica que quando nós chegamos lá para orar por aquela mulher, pastor, que entramos naquele apartamento de luxo no hospital. A filha dela estava lá. E quando me viu entrar e me apresentaram e disseram: é a missionária. E ela veio para orar por a nossa mãe. E o pai daquela e o marido daquela senhora ali muito aflito. E eles eram macumbeiros, eram pessoas que tinham uma vida, mas ali difícil, diferente. Mas quando souberam que nós orávamos e que Deus podia curar, mandaram me buscar e eu fui àquele hospital. E quando eu cheguei lá, o Senhor disse para mim: estenda as mãos sobre esta mulher, porque eu vou curar e vou salvá-la e vou salvar a sua família. Mas quando eu cheguei ali, aquela filha daquela mulher disse para mim, eu disse: eu vou colocar as minhas mãos sobre ela. Ela disse: ninguém toca na minha mãe. Crente não toca na minha mãe. E eu baixei a minha cabeça e eu saí chorando. E disse: Senhor, ela não deixou. Mas quando eu cheguei no corredor, o Senhor falou comigo e disse: volte, vai e toca, porque a obra é minha. E eu me acovardei e eu não fui. E eu fui para a minha casa. E quando eu cheguei em casa, o telefone por várias vezes tocou e era alguém me chamando para que eu voltasse. E eu fechei o meu coração e eu disse: para orar por aquela mulher eu não vou. E quando foi 2 dias depois, 3 dias depois, aquela mulher faleceu. E o Senhor começou a cobrar de mim, porque ela podia ter escapado com a sua alma salva. Deus poderia ter um encontro com aquela mulher. E quantos anos eu sofri me sentindo culpada, porque eu não fiz o que o Senhor me mandou fazer. Nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: não importa que alguém não queira que você faça, se Deus está mandando, faz, porque Ele se responsabilizará por você. Quando nós temos o Evangelho de Marcos, nós começamos a ver a história, e ela vai nos contar que os crentes, aleluia, de Roma, eles eram tratados cruelmente. Nós olhamos então para a história,
E nós vamos ver que muitos foram torturados pelo imperador e romano. E dentre aqueles mártires estava pastor Pedro e Paulo. E aí quando nós olhamos ainda o Evangelho de Marcos, nós vamos ver ele comprometido com a sua missão. E ele escreve este Evangelho numa linguagem simples, num vocabulário missionário, como uma resposta pastoral à perseguição enfrentada pelos seguidores de Cristo, objetivando fortalecer a fé dos romanos. Eu sei que Rio de Janeiro vive uma guerra travada. Eu sei que Morro de São Carlos e outras localidades estão sendo atingidas cruelmente pelas forças malignas dos adversários, aleluia, que se levantaram neste lugar contra vidas, contra pessoas, contra famílias, pelo poder. Mas eu trago uma mensagem profética da parte do nosso Deus nesta noite: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito. Uma certa feita, nós estávamos iniciando um curso de informática lá no projeto. E quando nós estávamos ali iniciando o curso teórico acontecia na igreja. E ali houve uma briga entre duas meninas, que a nossa clientela é gente fina. E naquele tempo, naquele dia, houve uma briga entre duas meninas do projeto. E aí eu e a pastora Elisete, nós estávamos entrando numa reunião na STDS, o nosso telefone começou a tocar e nós tivemos que voltar nas pressas para ir àquele curso, para ver o que estava acontecendo. E quando nós chegamos lá, pastor, era sangue espalhado nas paredes, era o povo gritando, mais de 70 pessoas dentro da igreja. E nós não sabíamos o que fazer e começaram a gritar e contar-nos o que havia acontecido. Alguém tinha chegado ali e tinha ameaçado todos aqueles que estivessem ali dentro. Se entrasse, aleluia, poderia entrar 1000, mas se saísse 1 ou 1000 ali de dentro, todos teriam seu pescoço cortado e queimado em praça pública. A pastora Elisete ficou acalmando as mães dos alunos que ali estavam e disse para mim: agora você vai lá onde está fulano e cicrano e traga-os aqui para resolver o problema. E eu saí me tremendo todinha, e o Senhor foi me dando forças, e eu vi onde estavam os meninos que haviam deixado aquela ordem ali. E quando eu subi na casa onde eles estavam localizados, eu disse: eu vim buscar fulano e cicrano para ir lá na igreja resolver o problema que vocês deixaram. Um deles olhou para mim e disse: eu não vou. O outro disse: eu também não vou. Eu disse: não é assim não, meu filho, porque eu já subi sendo ameaçada. Mas quando, aleluia, alguém tentou olhar para mim e apontar-me uma arma dizendo que ia tirar minha vida, ele disse: baixa a arma, porque ela é uma das pastoras daquela igreja e ninguém vai tocar nela. E eu disse: meu filho, você vai comigo? E ele disse: pastor, eu não vou. Eu disse: vai em nome de Jesus. Aleluia. E ele disse: então fulano vai. E ele foi, saiu comigo. E nas ruas o povo ficava desesperado quando eu coloquei a mão no ombro daquele moço. E eu saí dizendo nas ruas: meu filho, Jesus te ama. Meu filho, volta para Jesus. Meu filho, aceita Jesus. E ele disse: pastora, não tem jeito mais para mim, porque naquele tempo, antes deles entrarem ali, havia naquela comunidade um banquinho chamado o Banco da Morte. E quando nós íamos evangelizar na comunidade, eles nos chamavam de tia pastora. E aquele banco, ainda naqueles dias, ainda estava por ali. Mas nós criamos uma mudança na comunidade. Nós criamos que Deus ia se levantar para fazer um milagre. E aquele moço foi comigo. E quando chegou na porta da igreja, os colegas que o acompanhavam, eu disse: não entra ninguém armado, entra só você. Aquele moço entrou comigo dentro da igreja. E quando ele entrou, a pastora Elisete disse: agora você continua dizendo para ele o que você vinha dizendo e resolve com ele. E o povo começou a gritar: pastora, ninguém acredita em bandido.
Pastora, ninguém confia na palavra de um bandido. E ela deu um grito, acalmou aquele povo que é calmo e assim. Mas ninguém queira ver, aleluia, cheia do Espírito ou com raiva. E aí naquele dia ela se levantou e disse: cala a boca, em nome de Jesus, com autoridade tão grande. Aquele povo se calou e eu comecei contando para aquele moço, quando 1 mês, 2 meses atrás, daquele dia que nós estávamos ali, os meninos do movimento de outra facção que comandava aquela região, eles tinham expulsado em 90 dias, 23 famílias daquela comunidade. Escute, você que está me ouvindo, Deus tem algo para fazer no lugar onde você mora. Deus está me dizendo aqui nesta noite, pastor Manuel, que vai ter família agora sendo visitada por Deus, está recebendo livramento, porque Deus se levanta como Senhor da história do Rio de Janeiro. E nós somos, eu disse para ele: olha, como o chefe daqui, ele expulsou em 90 dias 23 famílias. E vocês entraram no lugar deles. Mas deixa eu contar para você uma experiência. Eu fui com a pastora Socorro Matos e fui com a pastora Elisete conversar com o chefe. Porque 11 novos convertidos tinham sido expulsos da nossa igreja. E eles não estavam envolvidos com droga, eles não fumavam, eles só eram parentes e aderentes. E foi mandado embora e perguntamos: deixa os novos convertidos aí. E ele disse: a minha palavra eu não volto atrás. É tua última palavra? Ele disse: é a última palavra. E nós saímos às 3, lamentando, chorando, conversando e dizendo: Deus, o que nós vamos fazer? E Deus falou conosco: faz um dia com Deus. E nós levantamos o povo para orar, a igreja, quem quisesse vir da comunidade, todas as pessoas que quisessem orar. E nós fizemos um dia com Deus. E naquele dia, Jesus nos deu o primeiro sinal de que Ele estava conosco. Batizou 7 com o Espírito Santo e falou conosco: olha, contem 15, conte 30 e conte 45 dias. E vocês vão ver que nenhum deles ficará neste lugar. Com 15 dias morreu 15, com 30 dias foram presos 18, com 45 dias saíram todos eles da comunidade. Não ficou nenhum deles, porque quem manda na terra é o dono do céu. Você pode adorar a Deus esta noite, então dê glórias a Ele. Quando terminamos, eu olhei para aquele moço e disse: aí, o povo sai da igreja ou não sai? Porque se você disser que nós não vamos sair, ninguém sai. Eu não saio, a pastora Elisete não sai. Mas tem uma coisa: todo mundo que estiver aqui, macumbeiro, feiticeiro, crente, católico, vai todo mundo dobrar os joelhos. E nós só vamos levantar dos joelhos quando recebemos a notícia do que aconteceu com você. Aquele moço se assustou, ficou em pé, olhou para nós, não foi, pastora Elisete? E disse: está todo mundo liberado, pode sair. Deus me livre de vocês orando contra nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu sei que estamos em tempo de epidemia, mas você está de máscara. Olha para alguém que está perto de você e diga: é assim que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai colocar para correr o inimigo. Vai ter que reconhecer que tem um Deus na sua vida. Vai ter que reconhecer. Se prepare, porque na terra onde Deus te colocou, um grande desafio se levantará. Meu Deus. E Deus marcou um encontro com você hoje, com o Senhor, perdão, para lhe dizer que prepare o seu coração, porque Deus vai fazer algo tão grande que vai espantar. Pastor, eu sei que o Senhor pode abraçar o seu filho. Eu queria pedir que o Senhor abraçasse o seu filho e repreendesse, porque Deus está lhe dando o livramento de morte. Que andar eu domasto e receba a vida, diz o Senhor dos Exércitos. Vale glória a Deus aí misturado com aleluia.
E diz o Senhor para ti: eu nunca lhe vi, eu não lhe conheço, eu não conheço a sua história. Mas o Senhor está dizendo: olha, boca fechada, adore a Deus naquele lugar, com a boca fechada. Se alguém afrontar, boca fechada. Se alguém elogiar, boca fechada. Se alguém perseguir, boca fechada. Se alguém for curado, glória a Deus. Se alguém for abençoado, glória a Deus. Mas não deixe uma brecha para o diabo atuar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho ainda alguns minutos, pastor, aleluia. Glória a Deus, o Senhor está aqui nesta noite. Então Marcos tinha uma mensagem evangelística. Marcos escreve como ninguém sobre o primeiro missionário do Novo Testamento, João Batista. Ele que era o precursor do Messias. Mas quando eu olho para Marcos, o evangelho de Marcos, eu vejo Marcos relatando como era que Jesus trabalhava. Os discípulos, eles tiveram uma oportunidade especial. Considerando então esta perspectiva da obra missionária, eu quero nesta noite ministrar para vocês uma mensagem que tem como tema: ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque fomos chamados para esse propósito. Diga comigo: eu fui chamada para esse propósito. Foi muito fraco. Eu fui chamado para esse propósito. E é tão lindo ir, pastor, porque todas as vezes que nós vamos e fazemos o que Deus quer, aí, Luiz Henrique, o Senhor faz assim, aleluia. Manda um menino do Rio de Janeiro para São Paulo, para visitar a sua tia. Eu faço questão que você fique de pé, meu filho, fica de pé. Aleluia. E ele sai aqui de Belford Roxo e vai para São Paulo visitar a tia. E a tia o leva na minha casa há uns anos atrás. E quando ele chega na minha casa, somente num abraço e num choro de quase 1 hora, Jesus fez algo tão tremendo na vida deste moço. Deus fez uma obra tão tremenda na vida deste moço, pastor. E Jesus lhe deu um trabalho, Jesus lhe deu uma esposa, Jesus lhe deu uma filha, Jesus lhe deu uma profissão, Jesus lhe deu, aleluia, unção. E ele é cantor, trabalha para Jesus, prega a sua palavra, porque o Senhor é o Deus da restauração. Aonde quer que você estiver, Deus quer te usar como instrumento na mão dela. Eu acho lindo o trabalhar de Deus. Faz tempo que eu não vejo o Luiz Henrique. Estou vendo agora, aleluia. Deus está aqui nesta noite e Ele quer te usar como instrumento da sua presença. Mas existem, pastor, elementos essenciais e não essenciais para a gente realizar o ID do Senhor. O que não é essencial? Eu costumo dizer que não é essencial. Nós não precisamos ser letrados para anunciar o evangelho. Costumo dizer que tem gente que diz: eu não vou pregar porque eu não tenho teologia. Você não precisa ser teólogo para pregar. A mensagem do evangelho é simples: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Vamos lá, Jesus Cristo salva. Vamos lá, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem, prepara a mulher, prepara a criança, prepara a jovem, prepara a adolescente e leva para o céu. Quando eu paro para pensar nisso, eu me lembrei de um obreiro que nós tínhamos na ilha de Maruim, em Pernambuco. Eu era bem nova convertida, quando um dia aquele irmão que só sabia dizer cuma, pro mode e entonche, ele não sabia nem pronunciar as palavras certas, mas ele recebeu a incumbência de dirigir uma congregação.
E quando ele foi dirigir aquela congregação, onde ninguém queria ir, porque Ilha de Maruim era conhecido como um dos lugares mais perigosos de Recife. E aquele homem foi dirigir a congregação. Mas um certo dia atracou em Recife um navio com as pessoas importantes. E o seu comandante era crente. E ele foi, quando atracou o barco que organizou o navio, que organizou tudo, ele disse: eu quero ir a uma igreja, Assembleia de Deus, porque eu sou assembleano e eu quero ali dar o decreto. E aí levaram ele e disseram: olha, nós só conhecemos uma, é aqui perto, mas é um lugar perigoso. Ele disse: é nesse lugar que Deus vai me usar com força, com autoridade. E ele vai para aquele lugar. E quando ele chega na igreja, uma congregaçãozinha pequena, com um pastor, um dirigente de congregação que não sabia falar, não sabia escrever, não sabia ler, mas quando abria a boca que dizia: Jesus Cristo salva, o poder de Deus descia na igreja. Jesus Cristo cura, o poder de Deus descia na igreja. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo batizava. Ele entra todo vestido com a sua roupa de gala, do seu trabalho, como autoridade na congregação. E sabe, tomando conhecimento do dirigente de quem era aquele moço, o dirigente então pede para que ele vá ao púlpito, porque ele era ministro, e ele senta no púlpito, e quando os irmãos tinham oportunidade, ele dizia no seu coração: quando eu pegar o microfone, eu vou arrebentar neste lugar. Você não arrebenta. Se o Espírito Santo não quiser, você não abre a boca para dizer nada. Se o Espírito Santo não quiser, ele trava a sua boca e você não faz nada. E aí ele teve a oportunidade. O dirigente disse: irmãos, vamos orar para o nosso visitante pregar a palavra de Deus. Quando ele pegou o microfone, que foi encher o peito, para começar a falar com a eloquência que ele sabia, eis que Deus fecha a boca daquele homem, e ele não consegue abrir a boca para dizer uma única palavra. Ele cai de joelhos e levanta os braços, e ele não consegue falar. E diz, e no coração dele: e agora o que é que vai acontecer comigo? Aquele homem que mal conseguia falar e pronunciar uma palavra certa, coloca as mãos sobre a cabeça dele e diz: homem, a ti agora te digo, abre a tua boca e pode falar. Tranquei, fechei, travei a tua boca para que tu saibas que neste lugar, quem trabalha, quem opera, quem faz, quem realiza, não é diploma, não é anel, é o Espírito Santo de Deus. Este é o Deus que está aqui nesta noite. Esse é o Deus que quer te usar, porque a missão da igreja é ir. Eu estava na cidade de Antônio Gonçalves, na Bahia. Fui pregar numa turnê missionária, 23 dias na Bahia. E um dia, pastor, eu ia cruzando a praça, porque eu já ia voltar para casa, que recebi a notícia que eu tinha que voltar para Pernambuco nas pressas. E passando na praça, a pastora Zé conhece, indo em direção à casa do pastor para me despedir e dizer para ele que eu voltaria para Pernambuco. Eu escutei alguém gritando bem alto: missionária Zilma, missionária Zilma. E eu detesto que me grite no meio da rua. E eu fiquei calado e saí bem caladinha. E ele continuou gritando: missionária Zilma, é com a senhora que eu estou falando. Irmãos, quando eu parei, o Espírito Santo veio até mim e disse: por que não escutou o grito de socorro da primeira vez? Às vezes, nós queremos que o nosso nariz, seja maior do que o Deus que a gente serve. Eu estou falando que nós somos frágeis, que nós também erramos, que nós também, aleluia, muitas vezes não fazemos como Deus quer, que muitas vezes nós queremos ser orgulhosos, que muitas vezes nós queremos que a nossa posição seja respeitada, aleluia, de forma absoluta, e esquecemos que quem manda em nós é o grande Deus, é Ele que manda, Ele que direciona, Ele que orienta, Ele quem faz. E eu esperei que o moço se aproximasse de mim. E ele gritou: olha, missionária, minha filha está morrendo em casa. E ela está morrendo. Eu já fui para o hospital e o médico disse que ela vai morrer em poucas horas, não tem jeito.
E eu disse para aquele médico: tem na minha cidade uma mulher de Deus. Assinou o termo. Tirou a sua criança do hospital e levou, porque ele ouviu uma voz de Deus que disse: leva para a missionária Zilma orar. E quando ele disse isso, os meus olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para ele e disse: moço, eu não posso ir à tua casa, mas eu vou orar daqui. Porque o meu Deus é Deus de perto e Deus de longe. E depois que eu falar com o pastor, eu vou visitar a tua filha, a tua filha, e vai estar sentada e comendo na tua casa. Você crê nisso? Ele disse: eu creio. E eu estendi as minhas mãos e disse: Deus, tu és Deus de perto e Deus de longe. O Senhor disse para ele que se eu orar, o Senhor vai curar. Eu não preciso estar lá. Então cumpra a tua palavra. Vai lá e faz o milagre. Fui à casa do pastor, conversei com ele e fui direto para a casa do moço. Ele nos deu o endereço e nós fomos lá. Quando nós chegamos em casa, a criança estava comendo, sentada, o que não fazia há 15 dias. Aleluia. Porque nosso Deus, quando nos chama, Ele se responsabiliza por a sua chamada. Naquela mesma cidade, eu cheguei, no primeiro dia que cheguei naquela cidade, e quando eu cheguei lá para pregar numa cruzada evangelística e também na inauguração de uma igreja. E quando eu cheguei naquele dia, pastor, naquela cidade, lá tem um hábito de colocar todas as cadeiras na porta da casa, da igreja, o templo onde vai inaugurar. E depois todo mundo sai, levam as cadeiras, cada um pega a sua, vai para a porta do templo. E eu não sabia que tinha saído um carro naquela cidade, nas cidades circunvizinhas, dizendo que naquela cidade ia chegar uma missionária que Deus usava e fazia e acontecia. E eu não sabia de nada daquela propaganda tão comprometedora e que aumenta a responsabilidade do missionário. E aí quando eu estou orando, mas muito cansada, depois de 14 horas de viagem, eu dei um cochilo de joelhos. E quando eu voltei do cochilo dos joelhos, eu olhei e não tinha ninguém dentro da igreja. Nem as cadeiras, nem ninguém. Eu tomei um susto e disse: Jesus, o povo foi para o céu de cadeira e tudo. E só ficou eu. Me deu um desespero, irmãos. Eu disse: eu não pequei, minha vida está certa. Deus, o que aconteceu? E aí eu escutei lá longe o barulho, aleluia, dos hinos da harpa cristã. E eu disse: o povo ainda não subiu. E eu peguei a minha cadeira e fui para fora. E quando eu cheguei lá, tinha aquela multidão onde a vista alcançava. E naquele dia Deus disse para mim: eu te trouxe a esta cidade para que você faça o que eu te mandar. E eu não admito que você volte sem fazer o que eu te mandar. E tinha naquela cidade uma macumbeira. E aquela macumbeira, ninguém queria ir à casa dela. Ela estava com câncer. No dia seguinte eu fui chamada para visitar. Passando pela linha do trem, cheio de carrapicho. As pernas sob todas estourando de carrapicho. Sabe o que é carrapicho? Quem aqui sabe? Carrapicho arrebentando minhas pernas, passando por cima da linha de trem. E eu quis começar a ficar revoltada com a irmã que me levou. Eu disse: para onde você está me levando? É para fazer uma obra. Aí eu escutei a voz do Senhor que disse: ai de ti. Ai de ti, eu já te disse. E nós chegamos na casa daquela mulher. E quando eu cheguei lá, já começava a sentir o grito de longe. E aí nós entramos naquela casa, pastor. E Deus disse: o ide começa aonde ninguém quer chegar. E eu entrei dentro daquela casa, pastor. E quando eu entrei dentro daquela casa, aquela mulher deu um grito e disse: eu disse: você aceita oração? Falei sobre Jesus. Ela disse: Jesus nenhum me visita, Deus nenhum vai me dar vitória. Mas assim mesmo, se o seu Deus fizer alguma coisa por mim, eu prometo que eu vou agradecer. Eu orei por ela naquela tarde. E aquela mulher que não dormia há 15 dias, dormiu e no dia seguinte mandou me chamar novamente. Vai lá e diz à missionária que volte aqui porque eu dormi.
E aí eu fui lá e orei novamente por ela. E eu disse, e agora, se Jesus fizer você dormir, você aceita Jesus como Salvador? Ela disse, se ele me deixar dormir, eu aceito ele como Salvador, porque não tem morfina que passe essa dor. Oramos de novo, ela dormiu. E quando foi no dia seguinte, eu estava pregando, aleluia, na grande festa da igreja. E quem é que aparece no meio do povo, entrando pelas portas? Era aquela mulher que ninguém acreditava que ela ia aceitar Jesus. Ela entra pelas portas com os braços levantados e gritando, eu quero Jesus dos crentes, eu quero Jesus dos crentes, eu quero Jesus dos crentes, eu quero Jesus dos crentes. Depois que nós ganhamos ela para Jesus, as igrejas viraram aquela loucura atrás daquela mulher, porque todo mundo queria ela na sua igreja agora. Aquela mulher ficou firme. E antes de morrer, 8 dias antes de morrer, disse para a irmã que me levava, manda chamar a missionária lá em Pernambuco. Eu morava em Pernambuco naquela ocasião. Manda chamar ela, porque eu quero dizer para ela que eu vou morrer, mas eu vou morar no céu. Aleluia. E eu fui até lá. Viajei quase 1000 quilômetros até aquela casa. E quando eu cheguei, passou de longe o mau cheiro, porque ela já estava podre, apodrecida, esperando só a hora que eu chegasse para orar por ela, ela me dá notícia. E quando eu cheguei, Jesus, como é que eu entro com um mau cheiro desse? Creiam que Deus colocou alguma coisa aqui no meu nariz, eu não sei te explicar o quê. Eu sei que eu entrei dentro da casa, não senti mais o mau cheiro. Eu abracei aquela mulher com a minha alma, com o meu coração, com o amor de uma mãe que olha para um filho querido e vê ele indo embora. E escutei ela dizer, eu aceitei Jesus para morar no céu, missionária. E eu mandei lhe chamar para lhe dizer que eu amo esse Jesus dos crentes. Jesus nos chamou, Ele quer que a igreja vá onde ninguém pode ir, vá onde ninguém chega. Naquele mesmo lugar, saindo daquela cidade, para a inauguração de um templo batista dentro de uma fazenda. Quando eu cheguei naquele lugar, aleluia, eis pastor, que Deus disse para mim, desça do carro gritando, terra, ouça a palavra de Deus. O povo está esperando uma missionária, chegou uma doida. Eu desço do carro gritando, terra, e marchando com toda a autoridade de Deus. Ouça a palavra de Deus. E aí, o povo começou. A gente esperava uma missionária, chegou uma doida de pedra. Quem é essa terra que vai ouvir a palavra? Gente lá para aceitar Jesus. Poucos crentes para entender o negócio. E eu saí, entrei dentro da igreja gritando e gritando. Parecia uma doida mesmo. Mas Jesus estava dizendo que era para gritar e eu estou gritando. Quando me deram, abrir o culto e começou o trabalho e eu não parava de falar em mistério. Quando me entregaram o microfone, a dirigente, a missionária olhou para mim assim. Disse, irmã, eu vou ter que lhe entregar o microfone, mas o povo está tudo pensando que a senhora é doida. Eu peguei o microfone. E Deus disse para mim, pede o maior cabo que tiver na igreja desse microfone. Eu sem cabo de microfone, aí era uns 50 metros mais ou menos, me dá ele, põe no microfone. Deus disse, vai para a porta e profetiza para quem está na árvore, no escuro, ninguém via nada, de noite. Num lugar que só tinha a luminosidade da lâmpada onde alcançava. E eu comecei profetizando para alguém que dizia, Deus para mim, está em cima da árvore e veio para matar os crentes. E eu comecei, moço, você que está aí em cima desta árvore e que veio matar a mim, veio matar a missionária, veio matar os crentes porque você não quer igreja aqui. Deus manda lhe dizer que com a arma que você veio nos matar, você vai morrer com ela. Só tem uma saída para você. Aceita Jesus como Salvador. O povo começou a gritar, agora foi que perdeu o juízo. Ninguém está vendo ninguém no escuro, não tem ninguém na árvore. E eu voltei para o púlpito dizendo, Jesus, tenha misericórdia de mim. O povo está pensando que eu sou doida. Deus disse assim, agora olha para trás. Quando eu olhei para trás, está entrando o rapaz, aleluia, de short, sem camisa. Abriu o tanque da arma, as balas caindo. E ele com as mãos levantadas e dizendo, glória, 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 adore a Deus que te vê aonde ninguém consegue te enxergar.
Adore a Ele, adore a Ele. Já é tarde, eu não vou me alongar. Eu vou só concluir nesta noite dizendo que ninguém faz missão sem visão, sem estratégia e sem investimento. Você nesta noite precisa investir no teu ministério. Você precisa investir no chamado de Deus. Sem visão nós não fazemos nada. Sem estratégia nós não trabalhamos. E sem dinheiro nós não vamos muito longe. Mas se essa igreja se unir, aleluia, Deus vai fazer coisa grande neste lugar. Quem crê nisso pode levantar a sua mão e adorar e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus não te chamou para te deixar destruído. Ele vai te dar estratégia. Eu estava em Cambiri, em São Paulo. Fui pregar no congresso de irmãs. Nós estamos no congresso de missionários, de missões. E eu estou com uma mensagem, pastor, toda pronta aqui. Mas Deus está mandando eu contar esse negócio. Então eu vou dizer o que Ele está mandando. Amém? Ao coração de alguém Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Eu me preparei, eu orei, eu chorei, eu me preparei. Mas Deus está dizendo para mim, conta o que eu sou capaz de fazer. E eu gosto de obedecer o Deus que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estava em Cambiri pregando no congresso de senhoras. E era uma tarde missionária. E quando eu comecei a pregar, quando eu peguei o microfone para pregar, a mensagem zerou. Eu não sabia mais nem o versículo, Senhor meu pastor, e nada me faltará. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? Ele disse, não prega. Agora não. Eu disse, eu faço o quê? Ele disse, conta a experiência que você viveu há 6 meses atrás. Qual foi a experiência então, pastora? Eu estava ficando cega. Eu estava toda torta, com derrame. Eu tinha tido 2 tumores no cérebro, tinha ficado cega e paralítica. E um dia, quando ainda andava com dificuldade, eu fui assim fazer uma visita. Porque missionário, quando ele visita, ou é para ser visitado, ou é para visitar de verdade. Não é para ficar contando historinha de trancoso, se metendo com fofoca, conversinha de divisão. Não. O chamado não tem tempo para fofoca. O chamado não tem tempo para mentira. O chamado não tem tempo para fazer o que desagrada ao Senhor. O chamado tem compromisso com o céu. E naquela visita, retornando daquela visita, já no centro de Recife, um carro ia me pegando porque eu estava com dificuldade de andar. E na situação que eu estava, eu disse, era melhor que ele tivesse me matado. A irmã que estava comigo olhou para mim e disse assim, por que isso? Desmanche isso no mundo espiritual, tem um peso. E eu disse, tá bom, Deus me perdoe. E depois voltei para casa e peguei uma Kombi. Quem é aqui de Pernambuco e conhece o terminal da Macaxeira? Alguém aqui? Ninguém? Conhece o terminal da Macaxeira? Conhece? Eu morava em Paratibe, próximo da Santista. E quando eu fui ali pegar uma condução para ir para casa, ali, antes, já descendo perto da Santista, a Kombi, você chama aqui de perua, de topique, como é que é? Kombi. A Kombi virou e se arrebentou todinha. Morreram pessoas, saiu gente sem perna, saiu gente sem braço. Eu fui a última que os bombeiros tiraram. O óculos estava no rosto, só entortou. Eu saí sem um único arranhão. E eles gritavam, deve ter alguém aí que está aí. Responda, está viva. E eu gritei, o meu Deus vive e vive para sempre. O meu Deus vive para sempre. E eles me tiraram sem um único arranhão. E na hora que eu saí daquele carro, numa prova tremenda, porque eu tinha perdido tudo que eu tinha na minha vida. Eu tinha perdido tudo para obedecer à voz do Senhor e fazer a sua obra. Eu tinha perdido emprego, eu tinha perdido a saúde. Eu tinha perdido os amigos. Eu não tinha mais nada, porque Deus queria que eu fosse. Eu não queria ir. E Deus disse para mim naquele dia, peça para mim muitos anos de vida, para que o teu inimigo veja a tua vitória. E naquele dia, Deus mandou eu contar esta experiência. E quando eu terminei de contar aquela experiência, pastor, vem lá do fundo da igreja um certo senhor,
levantando a camisa, armado e gritando: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Gritou: pastor, eu sou policial, o senhor sabe que quando os irmãos sobem para a igreja, eu pergunto para eles se são crentes. Quem disser que é crente, eu atiro nas pernas. E muitos crentes desta igreja negaram a Jesus. E eu disse à minha mulher que ela ia para o culto, assistir o último culto hoje. E eu vim com 30 balas para matar os crentes e por último matar a senhora, o pastor, a minha mulher e meter um tiro na minha cabeça. E deixa eu dizer uma coisa: Deus falou comigo agora que é para eu pedir muitos anos de vida para o meu inimigo ver a minha vitória. E eu quero aceitar Jesus. Caiu de joelhos dobrados no púlpito da igreja. Eu não sei onde é que vai acontecer isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se vai ser na porta da igreja. Eu não sei se vai ser na porta da tua casa. Eu não sei se vai ser na congregação que você dirige. Eu sei que Deus manda te dizer: peça a Deus muitos anos de vida, para que as pessoas saibam que você tem um Deus todo-poderoso na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Eu já vou encerrar com... Posso orar, pastor? Quem aqui ainda não é crente, levante a sua mão. Quem não é crente, levante a sua mão. A igreja vai orando. Aleluia. Um dia eu volto aqui para contar mais. Quem não é crente, se o pastor permitir, quem não é crente aqui, levante a sua mão, só para nós conhecermos. Ninguém vai te incomodar, levante a sua mão. Alguém que está distanciado da presença do Senhor, afastado da presença do Senhor. Tem alguém desviado aqui, afastado da presença do Senhor? Ninguém vai te incomodar, só diz assim: pastora, eu quero voltar para Jesus, meu amigo. Glória a Deus. Tem mais alguém aí que quer voltar para Jesus? Agora é a hora. Você conhece alguém que está perto de você? Venha. Traz para Jesus, aleluia. Este é o momento de Jesus salvar. É a hora que Deus quer encontrar esta pessoa que você trouxe hoje ao culto. E que você disse: olha, Jesus vai falar com você nesta noite. Jesus está aqui, Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer mudar a sua história. Ele quer entrar na tua vida e fazer o que ninguém pode fazer. Eu quero orar pela juventude desta igreja. Aqueles que estão se sentindo tristes, frios, angustiados, corre para cá. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Você que tem sentido uma tristeza na sua alma, mas o Senhor me disse que vai tratar com a sua alma. Então corre para cá, corre, corre. Jesus me disse que tem muitos. Corre para cá, corre para cá. O diabo quer suicídio no meio desses meninos, pastor. E Deus quer fazer milagre. Aleluia. Corre para cá, corre para cá. Eu vi caixões saindo. Eu vi caixões saindo e Deus me disse: esta noite eu estou fechando covas. Corre para cá, corre para cá, corre para cá. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Corre para cá, corre para cá. Você que o diabo mandou tirar a sua vida, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que hoje Ele quer te dar livramento. Corre para cá, venham para cá, venham para cá. Tem mais gente, 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 tem mais gente. Ó, pastor, que coisa tremenda. Aleluia. Glória, glória, venha. Venha, você que o diabo disse pode tirar a sua vida. O diabo mandou você tirar a sua vida. Ele disse que era melhor para você assim. Ele disse que não adianta servir este Deus dos crentes. Mas o Senhor me trouxe aqui e disse: Silva, diga para este moço, esta moça, que eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer milagre. Eu vou fazer milagre. Eu vou fazer milagre. Isso, vem. Oh, coisa linda. O diabo disse que você tirasse a sua vida. Aleluia. Glória, glória, glória. Ainda tem mais alguém aí. Aleluia. Eu não quero ir te buscar, mas Jesus me disse que o adversário mandou você tirar a sua vida. E Jesus me disse: chama Silva. Alabacasto e devaciar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Não tenha vergonha. Deixa alguém olhar para você e dizer que você, aleluia, está acontecendo isso na tua vida. Corre para cá. Corre para cá.
Corre para cá, corre para cá, corre para cá. Oh, coisa linda. Eu quero que vocês venham mais para cá, porque o nosso pastor, aleluia, ele vai me ajudar. Nós vamos estender daqui as nossas mãos do altar. Alabacanturabasúbria. Nós vamos estender as nossas mãos do altar. Oh, aleluia. Oh, coisa linda, pastor, Deus está fazendo aqui esta noite. Oh, aleluia. Nós vamos daqui do altar estender as nossas mãos sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Alabaxaramante. Aleluia, oh coisa linda. Oh coisa linda. Oh coisa linda. O diabo isso. Oh coisa linda. Oh coisa linda.